Olá, eu sou a Vitória Nabas e estamos aqui no nosso programa Direito Sem Escalas. Hoje eu tenho um convidado especial, Gustavo, que trabalha com a gente lá na Casa do Brasil como sendo um colaborador e também trabalha no Stockwell Partnership, lá em Stockwell, lá em Lambeth. O Gustavo é super conhecido na comunidade de língua portuguesa. Tanto os portugueses da região de Lambeth conhecem, como os brasileiros da Casa do Brasil. E ele tem alguns projetos que ele precisa contar para a gente, por isso que ele está aqui como nosso convidado hoje. E, logicamente, a área que mais interessa os brasileiros é a área de benefícios. Então, eu trouxe o nosso convidado que tem só 15 anos de experiência nessa área. Oi, Gustavo, tudo bom, querido? Tudo bem, Vitória. Obrigado. Bem-vindo. Olha, muito obrigado, eu agradeço muito o convite. Não, é um prazer tê-lo aqui. Eu acho que a gente sempre tem que trazer pessoas competentes, que são da área e que possam trazer informações boas para os nossos ouvintes, porque tem muita coisa errada da nossa comunidade em termos de fofoca, de historinha, de não sei o quê. Então, nada melhor que a gente trazer a informação correta, você não acha? Não, sem dúvida. Uma fonte de informação que é confiável e oficial sempre ajuda. É isso aí. Então, primeiro, eu queria pedir para você me contar um pouquinho dessa sua experiência na parte de benefícios. Afinal de contas, são 15 anos, né? Você já viu de tudo. 15 anos atrás, benefícios era uma coisa e hoje é totalmente diferente, né? É assim. Eu sei, eu não trabalho com benefícios, eu nunca trabalhei, mas eu vejo que, sim, mudou muito. Nem os nomes são mais os mesmos e ainda tem lugar que tem um tipo diferente de benefício do outro, porque ainda tem lugar que não mudou, não é isso? Me conta. Conta um pouquinho, que não é a minha área, eu preciso escutar de você. Em linhas muito gerais, né? O sistema de benefícios, né? O Welfare Benefit System, ele era mais abrangente, digamos que ele poderia ser um pouco mais generoso também, ele sofreu aí algumas mudanças. Uns cortes. Também. Na verdade, assim, a atualização dos valores não acompanha nem a inflação, logicamente, que a gente tem hoje em dia, e também não acompanha o hourly rate, que é aquela hora, o valor mínimo que se paga por hora, né? O valor mínimo que se paga por hora vai para 10,42 mais ou menos agora, a partir de abril. E isso, na verdade, se você for olhar ao longo dos anos, desde que eu comecei a fazer esse trabalho com benefícios, ele estava perto de 7. Então, assim, você tem um aumento muito grande e tudo que se aumentou nos pagamentos relacionados aos benefícios não acompanhou isso. Então, logicamente, que viver de benefícios hoje em dia, assim, completamente, é mais complicado do que já foi antes. E a inflação, você falou bem. Hoje nós estamos vivendo um momento inflacionário na Inglaterra, que para quem está aqui há 21 anos, como eu estou e você, há muito mais que 15, porque você falou que está 15 só nessa área. Eu estou aqui há 16, quase 17. Eu estou há 21. A gente está vendo uma inflação que não existia antes. Não existia, né? O custo de vida, logicamente, aumentou, tudo está um pouco mais complicado nesse sentido aí, financeiro, sem dúvida. Então, se uma pessoa hoje precisa aplicar para benefícios, e normalmente a gente, lógico, indica para procurar você, porque não é a minha área, qual que é a situação, como é que e eu falo isso porque a primeira coisa que me perguntam é assim, eu cheguei, eu já fiz o meu pre-settlement, eu queria aplicar para benefício. Como é que é? Me dá uma ideia, se fosse eu pedindo isso para você hoje, me ajudar a aplicar para os meus benefícios. Como é que funciona? Olha, a primeira coisa assim, né? Isso é a situação imigratória. Você tem o pre-settlement, né? Você chegou aqui dentro daquela época onde era possível e você solicitou o seu pre-settlement. Então, você não tem direito à residência permanente, que seria o settlement, mas você tem o pre-settlement, sendo você um cidadão europeu, né? Ou então relacionado ao cidadão europeu, né? Com membro de família, alguma coisa assim. Depois disso, logicamente, você precisa exercer o que eles chamam de treaty rights, que é o direito de residência mesmo, por um mínimo de 3 meses, comprovados. Significa trabalhar. Sim. Basicamente, trabalhar. Isso aí. Então, é o seguinte, você precisa ter National Insurance Number, certo? E você precisa trabalhar. Não que você precise do National Insurance Number para trabalhar, você pode até começar antes, mas para a solicitação do benefício, depois precisa ter um National Insurance Number, sim. Você pode trabalhar como empregado ou como self-employed, que é o trabalhador autônomo. Só que mesmo para você se registrar como self-employed, você precisa ter o National Insurance Number. E depois de comprovados 3 meses de trabalho, você pode solicitar alguns benefícios, sim. E isso vai depender, logicamente, da sua situação familiar, né? O seu agregado familiar, quem mora com você, se você tem dependentes, se você tem uma pessoa que é parceiro, parceira. E filhos. Sim. É assim. E, o seu agregado familiar, assim, a composição do agregado familiar conta. E depois também os seus ingressos, né? O quanto você ganha, o quanto você trabalha.
E, logicamente, uma outra coisa que é fundamental, as pessoas devem entender que, hoje em dia, a formalização dos arranjos na vida é muito importante. Ou seja, você precisa ter trabalho formal. Se você trabalha informalmente, é do seu maior interesse se registrar como self-employed, para declarar esse trabalho. E você precisa ter um contrato de casa, contrato de aluguel, né? Você tem que ser locatário, porque hoje em dia a maior parte da ajuda, né, que você consegue, normalmente pedindo Universal Credit, que é o benefício que se pede hoje em dia, vai em direção ao pagamento do aluguel. E a única forma que você tem de comprovar que você mora onde você diz que você mora é tendo um contrato de locação. Isso é interessante, porque se você se lembra, na época do Covid, que o governo ajudou muita gente que estava, obviamente, fora do mercado de trabalho, Sim. e principalmente as pessoas autônomas que tinham parado de trabalhar porque não tinham como trabalhar, porque quem estava como empregado, muita gente entrou em furlough pelas empresas, mas quem ficou Sim. sem trabalhar podia pedir ajuda. Mas se a pessoa não declarou, que você falou, a formalidade, eu sou um autônomo, mas eu sou aquele autônomo que recebo em cash. Peraí, como? Então você não é um autônomo, você é o cash in hand, é outra coisa. Sem dúvida. É outra coisa. E eu cansei e canso de falar com as pessoas. Gente, a informalidade, ela te leva a um problema. Parece que ela é uma coisa boa porque você não paga imposto, mas ela não é uma coisa boa. Não. Exatamente, porque na época do Covid, quantas pessoas me contaram que tinham rendas pré-Covid de 1.000 libras por semana, porque faziam isso, faziam aquilo, sei lá, ou eram babá, ou eram cleaner, ou eram massagistas, ou eram esteticistas, sei lá. E, de repente, puf, acabou. Porque a gente não podia sair de casa, um preso em casa. Claro. Né? Fica em casa, fica em casa. E aí não tinha como pedir ajuda do governo, porque estava tudo na informalidade. Pois é. O que aconteceu foi o seguinte, você se registrar como self-employed, né? Você se registrar como trabalhador autônomo é muito interessante nesse sentido, porque mesmo quando você recebe em cash, você simplesmente declara essa entrada. Exato. Sem grandes problemas. E, logicamente, que isso te dá direito a aceder a todas essas ajudas. Durante o próprio Covid, logicamente, o governo atuou de uma maneira assim, bem generosa, né? Porque ele entrou com o Income Support para o self-employed, que basicamente fazia pagamentos regulares se você estivesse registrado como self-employed por 3 anos anteriores. E pagando, obviamente, Claro. seus impostos, né? Sim, e assim, o self-employed paga o mesmo imposto que o empregado. Sim. Basicamente é o seguinte, se você tem um ingresso inferior a algum próximo de uns 6.000, 6.500 por ano, você só vai você não precisa pagar nem as contribuições do National Insurance Number, que são aquelas que te ajudam para aposentadoria depois. Você pode tentar pagar voluntariamente e tal, dependendo de um mínimo ali que você ganhe. Qualquer coisa entre 6.000 e 12, 13.000, você passa a pagar imposto, né? Aliás, você não paga imposto, mas você paga as contribuições do National Insurance Number, e assim como qualquer empregado, para cima desse valor, você passa a pagar 17%, mais 3% de National Insurance. A única diferença é a pensão, né? Certo. Logicamente que, inclusive, quando você faz lá a tua declaração, eles te perguntam várias vezes se você não tem uma pensão privada, Como, por exemplo, os trabalhadores que são empregados têm o NEST, normalmente, ou qualquer outra, já como parte do que oferece o próprio empregador. E isso, de novo, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui que uma coisa é a pessoa falar, eu sou self-employed, a outra coisa é a pessoa falar, eu sou registrado como self-employed, e a terceira coisa é a pessoa falar, eu faço a minha declaração de imposto de renda. Né? Porque eu vejo muita gente chegando pra gente, principalmente na Casa do Brasil, e querendo marcar e falando que quer falar com você. E aí, quando eu faço o primeiro assessment, antes de passar, eu faço uma peneira. Senão você vai pegar gente que vai falar que quer pedir benefício e fala exatamente essa frase. Eu sou self-employed. Você tem um registro? Não. Então, você não é self-employed. Você tem um registro? Tenho. Ótimo. Há quanto tempo? Acabei de fazer. Você já trabalhou, então, você acabou de fazer, faz assim, acabou, quer dizer, esse mês passado, há 3 meses? Ah, não, acabei de fazer essa semana, mas eu já quero aplicar para os meus benefícios. E depois, tem gente que fala, não, eu fiz ano passado, mas eu nunca fiz minha declaração de imposto de renda. Ok. Então, essas frases, gente, são muito diferentes. Então, tem que ver muito certinho o que você está fazendo.
Porque isso afeta tanto essa parte de benefícios, se você pedir, você está, que a gente chama de entitled no inglês, né? Você poder pedir, até sua parte de imigração. Porque se você não faz a sua declaração de imposto de renda, você começa a ficar atrasado no imposto de renda, você começa a receber aquelas cartinhas bem simpáticas do HMRC dizendo você está atrasado, você tem multa para pagar, você tem não sei o quê. Então tem que tomar muito cuidado com isso, concorda? Não, sem dúvida. É assim, por exemplo, fazer o registro como self-employed é muito interessante, por exemplo, para declarar trabalho informal, que normalmente a pessoa vem para cá, não consegue um emprego assim muito de imediato, faz aqueles trabalhinhos e pode declarar esses trabalhos e contar para aqueles 3 meses. Sim. Para poder pedir os benefícios depois. Claro, isso é muito certo e não tem nada errado com relação a fazer isso. O que acontece é, quando você se declara trabalhador autônomo, você, na verdade, aceita uma série de responsabilidades e a pior coisa que pode acontecer é você não declarar, não fazer a declaração do seu imposto de renda, basicamente. É isso. E um dos principais motivos para você não deixar de fazer isso é a multa. Se você passa um dia, você toma 100 libras de multa. E depois você vai tomar uma multa que ela vai crescendo. Diariamente. Sim, depois de 3 meses. E, logicamente, que essa multa não para enquanto você não submeter a declaração. E essa declaração, na verdade, pode ser feita de 2 maneiras. Tanto o registro quanto a declaração. Normalmente, todos os serviços hoje em dia, né, o próprio governo, etc. e tal, ele te leva, como primeira opção, tentar fazer online. Né? Então, você se registra online, né? Você vai fazer, vai conseguir o seu número de trabalhador autônomo, que chama-se UTR, que é o Unique Taxpayer Reference, que é um número com 10 dígitos que você precisa para ser autônomo. Se você não tem esse número, você não está registrado. Logicamente que o governo aceita que você faça esse registro depois. Se você começar a trabalhar em abril, você tem até outubro para fazer o registro. O que eles te dizem é que você não deve se registrar antecipadamente. Por exemplo, eles dizem no próprio telefone, não, se você tem que ter certeza que você vai começar o trabalho pelo menos nos próximos 7 dias e tal. Só que se você tentar fazer o registro dizendo assim, não, eu vou começar a trabalhar amanhã. Normalmente, a pessoa pode te dizer, não. Você primeiro começa a trabalhar, também tem isso. E quando você vai fazer o registro online, é fácil, você faz do mesmo jeito, porém, existe um negócio que é o ID check, né? Que eles vão fazer eles vão tentar reconhecer a sua identidade através de alguns documentos, etc. E hoje em dia isso é muito difícil. Cada vez mais difícil porque não tem um passaporte britânico, por acaso. Eu tenho alguma dificuldade, na verdade, de fazer isso com alguns clientes. Na verdade, é muito mais simples se você tem P60, quer dizer que você trabalhou um ano inteiro, ou tem P45, você tem um payslip, né, que é o olerite do trabalho. Se você, o seu credit score, de alguma maneira, você paga council tax, você está registrado para votar, você tem todo um histórico financeiro que você pode ser averiguado, eles te fazem umas perguntas, você pode responder. A outra opção é você fazer como uma coisa muito parecida com o settlement, com o seu passaporte, com um aplicativo. Mas é muito difícil você conseguir reconhecer a sua identidade hoje em dia. Então, assim, você pode se registrar como autônomo por telefone. Perfeito. Aí chega a carta em casa do mesmo jeito, com your reference, que na verdade é o seu UTR, né? São aqueles 10 dígitos e aquilo ali você está registrado como self-employed. Você pode fazer a sua declaração também em papel, só que normalmente assim, você pode declarar entre abril e janeiro, certo? E você declara no ano seguinte, a partir de abril do ano seguinte que você começou a trabalhar. Você faz a sua declaração em papel até 31 de outubro e online até 31 de janeiro. Perfeito. Sabe que esse negócio da checagem da identidade no aplicativo é uma coisa que todos nós sofremos, né? Sim. Porque esse aplicativo criado pelo governo, obviamente, para facilitar. Mas como tudo que é tecnologia, gente, ela veio para facilitar, mas nem sempre, né, ajuda. Tem hora que ela empaca e eu falo, meu Deus do céu, já vi várias pessoas tendo... que você passa o celular para ler o passaporte, não lê, não reconhece. É uma coisa de maluco aquilo lá. E acontece com todo mundo. Então, às vezes, você não consegue reconhecer, por mais que o seu passaporte seja verdadeiro, não é um problema seu, não é um problema da gente, é um problema que o aplicativo não conseguiu ler. É simplesmente só isso, o aplicativo não conseguiu ler naquele momento. Porque eu acho que tem gente, às vezes, que fica furioso, fala, esse porcaria desse aplicativo. Não é culpa da gente, não é culpa do Gustavo. Às vezes, o aplicativo não consegue ler o seu passaporte. Por algum motivo de tecnologia que a gente não entenda, porque deve ter, sei lá, alguma coisa no chip do seu passaporte que o aplicativo não conseguiu entender. Pois é.
Olha, com relação, por exemplo, a fazer a declaração pode ser feita pela própria pessoa. Sim. Certo? Eu, inclusive, dou um workshop onde eu ensino as pessoas a fazerem. Em algumas circunstâncias, quando é estritamente necessário para fazer a solicitação de um benefício, eu registro a pessoa como autônoma, se realmente for o caso, e faço essa declaração, na verdade, como um caminho para iniciar um processo e pedir Universal Credit, por exemplo. Logicamente que é muito interessante também, se você for buscar o suporte de um profissional, que você busque um contabilista, né? Um contador. Exatamente. Um chartered accountant. Né? É importante isso, porque a gente até pode voltar nesse assunto num minutinho de falar de profissionais, porque todos os programas aqui que a gente está gravando, essas entrevistas que eu tenho feito, Gustavo, sempre são com profissionais que eu confio. E você é um deles. E eu só trago gente aqui que eu falo que é certeza absoluta da qualidade. Porque não dá para a nossa comunidade continuar caindo em conversas, caindo em histórias, fazendo, sabe, coisas erradas. Isso não dá. Isso volta, né? Porque no momento zero, vamos assim dizer, né? Vai, mas depois não vai. Depois não vai para frente. Então, a gente volta nesse negócio do contador num minuto. Antes disso, eu queria falar de um outro assunto. Você também tem uma escola, né, que ajuda as pessoas, os adultos, a se qualificarem profissionalmente para arrumar um emprego. Me conta isso, porque eu acho isso super importante para a nossa comunidade. É assim, não é a minha escola, eu trabalho lá. Né? Na verdade, então... eu faço controle de qualidade, eu sou professor, eu trabalho como self-employed. É uma escola que normalmente está focada em formação para trabalho em construção. Que é uma coisa que continua faltando gente. Olha, ele é um setor que absorve mão de obra recém-chegada. Durante a pandemia, na verdade, foi um dos poucos setores que teve crescimento, movimentação, e a economia foi mesmo mantida com a construção, né? Sim, porque não parou. Não parou. Então, na verdade, a gente trabalha basicamente quase só com pessoas que falam outros idiomas, né? Português, espanhol. Então, e a gente oferece aí um trabalho muito voltado a suportar todas essas comunidades a conseguir as qualificações necessárias hoje em dia para trabalhar em construção. É o CSS Card, né? A gente tem também formação para o cartão verde, né? Que é o nível 1, o cartão azul, o nível 2, a gente forma pintores, pessoal que faz tiling, plastering, né? E a gente oferece aí todo esse suporte. A escola se chama S&P Training Center e a gente fica em Queen Road, Peckham. Deixa eu aproveitar e explicar um pouquinho para vocês que talvez não saibam. A gente tem um hábito, e nisso o brasileiro é muito bom, de que a gente sempre faz um pouquinho de tudo. Aqui na Inglaterra, quando você vai ser um pedreiro, um pintor, uma pessoa que faz o tal do plaster, etc. e tal, você tem que ter qualificações. Você não pode chegar e falar assim, eu sou pintor no Brasil há 20 anos. Que bom. Quer dizer que você vai fazer o curso e vai deitar e rolar no curso. Vai ser muito mais fácil que eu, Vitória, que quando pinto, me pinto inteira e não sai nada bom. Mas não quer dizer que você pode sair procurando emprego de pintor e vai conseguir, porque você pode até conseguir informalmente, de novo, mas você não tem a qualificação. Porque aqui na Inglaterra, tudo tem que ter uma qualificação. Tudo. Desde o chefe de cozinha. Você sabe que garçom é uma coisa que existe curso para garçom. É o Silver Service, não é isso que chama? Silver Service. Sim. É para garçom. De como coloca a mesa, que lado que vai o garfo, que lado que vai a faca. O pedreiro tem curso. O plaster tem curso, o pintor tem curso, tudo tem qualificação. E não quer dizer que seja qualificação universitária, tem qualificação que é profissional. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem isso, porque às vezes elas chegam e perguntam, mas eu tinha 20 anos de prática no Brasil. Mas você não tem a prática aqui. E aqui existem outros requisitos. Então, é importante você procurar entender qual é a qualificação necessária para a sua área de atuação, fazer a qualificação, obviamente, e aí, obviamente, entrar nesse mercado de trabalho. Porque se você já tem experiência, melhor ainda. Sem dúvida. Melhor ainda. De novo, você vai ser muito melhor fazendo esse curso do que eu, que não consigo pintar nada. Mas tem que fazer, gente. Não adianta achar que porque chegou com aquela experiência do país de origem, seja Portugal, seja Espanha, porque hoje é todo mundo igual. Brasil, China, Coreia, Estados Unidos, que vai chegar, que vai poder entrar sem nenhum problema nesse mercado de trabalho. E eu acho que o fato dessa escola poder qualificar profissionais adultos é maravilhoso. Olha, sem dúvida. É assim, a mão de obra
brasileira, né? Falando disso, ela é super flexível, né? Trabalhadora. E muita gente vem com muita experiência prática e muitas vezes acadêmica também do Brasil no setor de construção. Isso é bem bacana. E, logicamente, que isso é muito bem-vindo. O que a gente precisa aqui é ter uma formação de saúde e segurança. Health and Safety. Health and Safety. Depois que você tem isso, o ingresso no mercado de trabalho é muito fácil. E a ascensão também, se ela vier associada com um pouco de inglês. Esse negócio de Sem Health dúvida. and Safety é muito complicado, gente. Health and Safety são regras de segurança e saúde. E eu sempre falo isso, as pessoas não têm ideia de quanto isso é importante nesse país. Não é nem importante, é prioritário. Qualquer pessoa tem que saber, todos os escritórios, todas as empresas, sempre tem o First Aider, que é a pessoa que vai cuidar no primeiro acidente. É realmente muito, muito complexo e muito sério. E isso é muito importante a gente aprender. E voltando no assunto do contador ou contabilista, contabilista porque em Portugal é contabilista. E contador porque no Brasil é contador. Em espanhol também é contador. Eu gostaria de contar pro Gustavo que hoje de manhã eu vi uma coisa chocante na internet. E eu acho que é bom a gente comentar aqui, porque vai ficar gravado e as pessoas vão assistir. Eu vi uma pessoa hoje vendendo num grupo um serviço para os recém-chegados do Brasil ou de qualquer país. Então, recém-chegado chegou como o quê? Como turista. Uhum. Agora, em 2023, significa dizer, fora da época que você podia aplicar para o pre-settlement. Quem só pode aplicar para o pre-settlement agora são exceções de quem já é parente, de quem não sei o quê. Eu tô falando, não, eu cheguei brasileiro, turista, tô aqui. Essa pessoa está vendendo, sabe o quê? Um COA. Aí eu falei, o que é vender um COA? É o tal do Certificate of Application. Então, ele está vendendo para o brasileiro que ele faz um pedido de um pre-settlement para um brasileiro que não tem direito, mas o brasileiro recebe aquela cartinha e como o governo demora 6 meses para poder analisar, ele fica 6 meses com aquela cartinha que, supostamente, ele estaria legal aqui no Reino Unido. Ah, tá. Entendi. Você aguenta isso? Tem uma pessoa vendendo a resposta automática do home office para qualquer aplicação do settlement, mesmo sabendo que a aplicação vai ser negada porque já não pode mais ser aceita. Exatamente. Muito obrigada. Então, eu queria deixar isso gravado aqui para vocês, que isso é golpe. Porque é um absurdo que a pessoa esteja vendendo isso. Porque, lógico, a pessoa que chegou como turista está procurando uma solução para o problema dela. E não é possível, gente, trocar de turista para nada em termos de trabalho aqui no Reino Unido. Se você arrumar um trabalho que queira te fazer um sponsorship, te dar um visto de trabalho, você tem que voltar para o Brasil para pedir de lá. Não tem como pedir aqui, tá? Não é possível pedir aqui. E muito menos você, como brasileiro, sem nenhum nada, entrar com um pedido de pre-settlement. Para depois receber essa cartinha, que é uma resposta automática, que é uma resposta que o governo está, como dizer, analisando o caso, e que a gente sabe que vai vir negado, para poder ficar aqui 6 meses. É de enlouquecer. E ainda conta na proposta dele que ele ainda vai pedir benefícios para essa pessoa. Olha. Então é só para deixar a gente aqui gravado que isso é golpe, que isso não é sério, que isso é muito, na verdade, sério para o sentido ao contrário, de se fazer uma coisa que é fraude. Isso não está certo. Exatamente. Não parece muito certo, não. Pois é, gente. E a gente está aqui para trazer informação correta. A gente está aqui para trazer informação de qualidade. E quando eu vi essa notícia de manhã, eu falei, eu preciso comentar com o Gustavo, porque, logicamente, afeta tanto a área de imigração, que é a minha área, como a área de benefícios, que é a sua área. Então, eu realmente fiquei chocada quando eu vi a notícia. Já me disseram que a gente tem que acabar, porque o papo passou rápido. Ok. É assim aqui. Quando a gente conversa com gente que tem conteúdo, passa muito rápido, é muito triste. Mas eu queria deixar o convite para uma próxima, porque sempre tem novidades na sua área e você tem aqui as portas abertas para vir trazer qualquer novidade para a gente aqui na TV Londres, Gustavo. Olha, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e pode contar comigo, claro. Muito obrigada a você por estar aqui. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Esse nosso espaço do Direito Sem Escalas na TV Londres. O mundo passa por aqui.